Revista Espírita. Quarto ano, 1861. Jornal de Estudos Psicológicos. Publicada sob a direção de Allan Kardec. Julho de 1861. Exploração do Espiritismo. A América do Norte reivindica, a justo título, a honra de ser a primeira, nestes últimos tempos, a revelar as manifestações de além-túmulo, porque é necessário que ela seja também a primeira a dar o exemplo do tráfico, e que nesse povo, tão avançado em tantos aspectos, e tão digno de nossas simpatias, o instinto mercantil não seja detido no limiar da vida eterna. Que se leiam seus jornais, e ver-se-ão, em cada página, anúncios como este. Mistress S.E. Royers, sonâmbula, médium médica, cura psicologicamente por simpatia. Tratamento comum, se necessário, descrição da aparência, da moralidade e do espírito das pessoas. Das 10 horas ao meio-dia, das 2 às 5, das 7 às 10 da noite, às quartas-feiras, sábados e exceto domingos, se não for por assinatura. Preço $1 por hora, 5 francos e 42 centavos. Pensamos que a simpatia desse médium, pelos seus doentes, deve estar em razão direta do número de dólares que se lhes são pagos. Cremos supérfluo dar os endereços. Mistress E. C. Mores, médium escrevente, das 10 horas ao meio-dia, das 2 às 4, das 7 às 9 da noite. J. B. Conklin, médium, recebe os visitantes todos os dias e todas as noites nos seus salões. Atende-se a domicílio. A. C. Stiles, médium lúcido, garante o diagnóstico exato da enfermidade da pessoa presente, sob perda dos honorários. Regras que são estritamente observadas, para um exame lúcido e as prescrições, quando a pessoa está presente, $2 para descrições psiconométricas dos caracteres, $3 não esquecer que as consultas são pagas adiantadamente. Aos amantes do espiritualismo. Mistress Beck, médium crisíaca, falante, soletradora, por pancadas e raspaduras. Os verdadeiros observadores podem consultá-la das 9 horas da manhã às 10 horas da noite, em sua casa. Um médium batedor muito poderoso está associado a Mistress Beck. Crê-se que esse comércio não seja fato senão de obscuros e ignorantes especuladores. Eis o que prova o contrário. O Dr. G. A. Redman, médium experimentado, está de volta à cidade de Nova York, é encontrado em seu domicílio onde recebe como outrora. O tráfico do espiritualismo estendeu-se até aos objetos usuais, assim é que lemos no Spiritual Telegraph, de Nova York, o anúncio de fósforos espirituais, nova invenção sem esfregões e sem odor. O que é mais honroso para o país do que esses anúncios, é o artigo adiante que encontramos no Weekly American, de Baltimore, de 5 de fevereiro de 1859. Estatística do espiritualismo. O Spiritual Register, de 1859, estima o número de espiritualistas dos Estados Unidos em 1.284.000. Em Maryland há 8.000 deles. O número total no mundo está avaliado em 1.900.000. O Register conta 1.000 oradores espiritualistas, 40.000 médiuns, tanto públicos como privados. 500 livros e brochuras, 6 jornais hebdomadários, 4 mensais e 3 semimensais consagrados a essa causa. Os médiuns especuladores ganharam a Inglaterra, contam-se em Londres vários que não tomam menos de £1 por sessão. Esperamos que, se tentarem se introduzir à Franca, o bom senso dos verdadeiros espíritas lhes fará justiça.
A produção de efeitos materiais excita mais a curiosidade do que toca o coração, daí, nos médiums que têm uma aptidão especial para obter esses efeitos, uma propensão a explorar essa curiosidade, aqueles que não têm senão comunicações morais, de uma ordem elevada, têm uma repugnância instintiva por tudo o que cheira à especulação nesse gênero. Há por isso, entre os primeiros, um duplo motivo. Primeiro que a exploração da curiosidade é mais lucrativa, porque os curiosos são muitos em todos os países. Em segundo lugar, porque os fenômenos físicos agem menos sobre o moral, há neles menos escrúpulo, sua faculdade é, aos seus olhos, um dom que deve fazê-los viver, como uma bela voz para o cantor. A questão moral é secundária ou nula. Também, uma vez entrados nesse caminho, a atração do ganho desenvolve o gênio da astúcia. Como é necessário ganhar seu dinheiro, não se quer falhar na sua reputação de habilidade ficando para trás. Aliás, quem sabe se o cliente que vem hoje virá amanhã. É necessário, pois, satisfazê-lo a todo preço, e se o espírito não dá nada, vem-se em sua ajuda, o que é muito de outro modo fácil para os fatos materiais do que para as comunicações inteligentes de uma alta importância moral e filosófica. A prestidigitação tem para os primeiros recursos que fazem absolutamente falta para os outros. Eis porque dizemos que, antes de tudo, é necessário considerar a moralidade do médium, que a melhor garantia contra a fraude está no seu caráter, sua honradez, seu desinteresse absoluto. Por toda parte onde desliza a sombra do interesse, por mínimo que seja, se está em direito de suspeição. A fraude é sempre culpável, mas quando se prende às coisas da ordem moral, ela é sacrilégio. Aquele que, não conhecendo o espiritismo senão de nome, procura imitar-lhe os efeitos, não é mais repreensível do que o saltimbanco que imita as experiências do sábio físico. Melhor valeria, sem dúvida, que isso não ocorresse, mas em realidade ele não engana ninguém, porque não faz mistério de sua qualidade, não esconde senão os seus meios. De outro modo há aquele que conhece a santidade daquilo que arremeda no ignóbil objetivo de especulação, é mais do que da fraude, é a hipocrisia, porque dá-se por aquilo que não é ainda mais culpável se, possuindo em realidade algumas faculdades, delas se servem para melhor abusar da confiança que lhe são concedidas, mas Deus sabe o que lhe reserva talvez desde este mundo. Se os falsos médiuns não fizessem mal senão a si mesmos, não haveria senão semi-mal. O mais deplorável são as armas que fornecem aos incrédulos, e o descrédito que lançam sobre a coisa no espírito dos indecisos, desde que a fraude é reconhecida. Não contestamos as faculdades, mesmo poderosas, de certos médiuns mercenários, mas dizemos que a atração do ganho é uma tentação de fraude que deve inspirar uma desconfiança tanto mais legítima quanto não se pode ver, nessa exploração, o efeito de um excesso de zelo pelo único bem da coisa. Nisso não haveria mesmo fraude, a sua censura não deveria atingir menos aquele que especula sobre uma coisa tão sagrada quanto as almas dos mortos.